160º dia. 1 Reis 19. O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Ali, ele entrou numa caverna para passar a noite e, de repente, o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio uma voz calma e suave. Quando Elias ouviu a voz, cobriu o rosto com a capa. Então, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Então o Senhor Deus disse: volte para o deserto que fica perto de Damasco. Chega lá, entre na cidade e unja Azael como rei da Síria. Unja Jeú, filho de Nimsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta, para ficar em lugar de você. As pessoas que não forem mortas por Azael serão mortas por Jeú, e todos os que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Mas eu deixei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Elias saiu e encontrou Eliseu, que estava arando a terra. Na frente dele iam 12 pares de boi, e ele estava arando com o último par. Elias passou perto de Eliseu e jogou a sua capa em cima dele. Então Eliseu largou os seus bois, correu atrás de Elias e disse: deixe que eu vá beijar o meu pai e a minha mãe, e depois eu irei com você. Elias respondeu: está bem, pode ir.
eu não estou impedindo. Aí Eliseu deixou Elias e foi até o lugar onde estavam os 2 bois e matou-os. Então fez fogo com a madeira da canga e cozinhou a carne. Depois deu a carne ao povo e eles comeram. Então saiu e foi com Elias e ficou trabalhando como seu ajudante. 1 Reis 20. A guerra contra a Síria. O rei Ben-Hadad da Síria reuniu todo o seu exército e, apoiado por 32 outros reis, com seus cavalos e carros, subiu e cercou a cidade de Samaria e atacou-a. Ele enviou alguns mensageiros, os quais entraram na cidade e disseram a Acabe, rei de Israel: o rei Ben-Hadad exige que o Senhor entregue a ele a sua prata e o seu ouro, as suas mulheres e os seus filhos mais fortes. Acabe respondeu: diga ao meu patrão, o rei Ben-Hadad, que eu concordo. Eu e tudo o que eu tenho somos dele. Mais tarde, os mensageiros voltaram com outro recado do rei Ben-Hadad. Era o seguinte: eu lhe mandei uma mensagem exigindo que você me entregasse a sua prata e o seu ouro, as suas mulheres e os seus filhos. No entanto, amanhã a esta hora eu vou mandar os meus servidores e eles vão examinar o seu palácio e as casas dos seus servidores. Eles vão tirar tudo aquilo que acharem que tem valor. Então, o rei Acabe reuniu todos os líderes do país e disse: vocês estão vendo como este homem está querendo nos arruinar. Ele mandou um recado exigindo que eu entregasse as minhas mulheres, os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, e eu concordei. Os líderes e o povo responderam: não dê atenção a ele, não entregue nada. Então Acabe respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad o seguinte: digam ao meu patrão, o rei, que eu concordo com tudo o que ele pediu na primeira vez, porém não posso concordar com o que ele está exigindo agora. Os mensageiros foram embora e entregaram essa resposta. Ben-Hadad tornou a mandar os mensageiros. Eles levaram a seguinte mensagem: que os deuses me matem se eu não arrasar Samaria com um exército tão grande que, se cada soldado levar dela um punhado de terra, a cidade vai desaparecer. O rei Acabe respondeu: digam ao rei Ben-Hadad que um verdadeiro soldado se gaba depois de uma batalha e não antes. Ben-Hadad recebeu a resposta de Acabe, enquanto ele e os outros reis estavam bebendo nas suas barracas. Então deu ordem aos seus soldados para se aprontarem a fim de atacar a cidade, e eles se colocaram em posição de batalha. Enquanto isso, um profeta foi falar com Acabe, rei de Israel, e lhe disse: o Senhor Deus diz o seguinte: você está vendo todo esse enorme exército? Pois hoje eu darei a vitória a você, e então você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Quem vai comandar o ataque? Perguntou Acabe. O profeta respondeu: o Senhor diz que os jovens ajudantes dos administradores dos distritos é quem devem fazer isso. Quem vai comandar a força principal? Perguntou o rei. O Senhor, ó rei, respondeu o profeta. Então o rei mandou chamar os ajudantes dos administradores dos distritos, que eram 232. Aí o rei convocou o exército israelita, que tinha 7.000 homens. O ataque começou ao meio-dia, quando Ben-Hadad e os seus 32 aliados estavam se embebedando nas suas barracas. Os jovens ajudantes dos administradores avançaram primeiro. Alguns espiões, mandados por Ben-Hadad, contaram a ele que um grupo de soldados estava saindo de Samaria. Ele ordenou: prendam vivos esses soldados, quer tenham vindo para lutar,
quer tenham vindo para pedir paz. Os ajudantes dos administradores atacaram primeiro, seguidos pelo exército israelita, e cada um matou o homem contra quem lutava. Os sírios fugiram e os israelitas os perseguiram, mas Ben-Hadad escapou a cavalo, junto com alguns soldados da cavalaria. O rei Acabe saiu, tomou os cavalos e os carros de guerra e derrotou completamente os sírios. Então, o profeta foi falar com o rei Acabe e disse: volte, fortaleça o seu exército e faça planos cuidadosos, pois daqui a 1 ano o rei da Síria vai atacar de novo. O segundo ataque dos sírios. Os oficiais do rei Ben-Hadad disseram a ele: os deuses dos israelitas são deuses das montanhas, e foi por isso que os israelitas foram mais fortes do que nós. Mas, se lutarmos contra eles em lugares planos, seremos mais fortes do que eles. Portanto, faça o seguinte: tire os 32 reis do comando e ponha capitães no lugar deles. Depois, forme um exército tão grande como aquele que o Senhor perdeu, e com o mesmo número de cavalos e carros. Nós lutaremos contra os israelitas nos lugares planos, e certamente seremos mais fortes do que eles. O rei Ben-Hadad concordou e seguiu o conselho deles. 1 ano depois, ele convocou os seus soldados e marchou com eles para a cidade de Afeca, a fim de atacar os israelitas. Estes haviam sido convocados e tinham recebido mantimentos. Eles marcharam contra o exército de Ben-Hadad e acamparam em 2 grupos, de frente para os sírios. Os israelitas pareciam 2 pequenos rebanhos de cabras comparados com os sírios, que estavam espalhados por todo o campo. Um profeta foi falar com o rei Acabe e disse: o que o Senhor Deus diz é o seguinte: os sírios dizem que eu sou um Deus das montanhas e não dos lugares planos. Por isso, eu vou dar a você a vitória sobre o enorme exército sírio, e assim você e o seu povo ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Durante 7 dias, os sírios e os israelitas ficaram acampados de frente uns para os outros. No 7º dia, começou a batalha, e os israelitas, num só dia, mataram 100.000 sírios. O resto fugiu e entrou na cidade de Afeca, e as muralhas da cidade caíram em cima de 27.000 deles. Ben-Hadad também fugiu e entrou na cidade, e se escondeu no quarto dos fundos de uma casa. Então, os seus oficiais lhe disseram: nós ouvimos dizer que os reis israelitas são bondosos, por isso vamos falar com o rei de Israel. Vestiremos roupas feitas de pano grosseiro e amarraremos cordas no pescoço. Talvez assim ele não mate o Senhor. Então, eles amarraram roupas feitas de pano grosseiro na cintura e cordas no pescoço, e foram falar com Acabe. Eles disseram: o seu escravo Ben-Hadad pede que o Senhor não mande matá-lo. Acabe respondeu: então, ele ainda está vivo? Ele é como se fosse meu irmão. Os oficiais de Ben-Hadad estavam esperando por um bom sinal, e quando Acabe falou em irmão, aproveitaram logo essa palavra e disseram: sim, senhor, Ben-Hadad é seu irmão. Tragam Ben-Hadad aqui para mim, ordenou Acabe. Quando Ben-Hadad chegou, Acabe o convidou para subir no carro com ele. E Ben-Hadad lhe disse: eu vou devolver a você as cidades que o meu pai tomou do seu. E além disso, você poderá pôr um centro comercial em Damasco, como meu pai fez na cidade de Samaria. Acabe respondeu: se fizermos esse acordo, eu deixarei que você fique livre. Então
Acabe fez o acordo com ele e o deixou ir embora. Um profeta condena Acabe. Por ordem do Senhor Deus, um homem do grupo dos profetas pediu a um dos seus companheiros que lhe desse um soco, mas o outro não quis bater nele, e por isso o profeta disse: Você desobedeceu a ordem do Senhor, por isso, logo que você sair de perto de mim, um leão vai matá-lo. E logo que o homem saiu, um leão veio e o matou. Então, aquele mesmo profeta foi falar com outro homem e disse: Dê um soco em mim. E ele lhe deu um soco e o feriu. Então, o profeta enrolou um pano no rosto para se disfarçar e foi ficar na beira do caminho, esperando que o rei de Israel passasse por ali. Quando o rei ia passando, o profeta o chamou com um grito e disse: Eu estava lutando numa batalha quando um soldado me trouxe um inimigo que havia sido preso e disse: Tome conta deste homem. Se ele escapar, você pagará com a vida, ou então pagará uma multa de 35 quilos de prata. Mas eu fiquei ocupado com outras coisas, e o homem escapou. O rei respondeu: Esse é o seu castigo. Foi você mesmo quem deu a sentença. Aí o profeta arrancou depressa o pano do rosto e o rei Acabe reconheceu que era um dos profetas. Então ele disse ao rei: Esta é a palavra de Deus, o Senhor. Você deixou que escapasse o homem que eu havia ordenado que fosse morto. Portanto, você pagará isso com a vida, e o seu povo será destruído em lugar do povo dele. Então, o rei voltou aborrecido e com raiva para sua casa em Samaria. Salmos 120. Pedido de ajuda. Quando estive aflito, pedi ajuda a Deus, o Senhor, e ele me respondeu: Ó Senhor, livra-me dos mentirosos e dos falsos. Mentirosos? Que será que Deus vai fazer com vocês? Como será que ele vai castigá-los? Ele os castigará com as flechas afiadas de um soldado e com brasas. Viver entre vocês me faz sofrer tanto como se eu morasse em Meseque ou entre a gente de Quedar. Há muito tempo que estou morando com aqueles que odeiam a paz. Quando falo de paz, eles falam a favor de guerra. Salmos 121. Deus, o nosso protetor. Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre. Salmos 122. Elogio a Jerusalém. Fiquei alegre quando me disseram: vamos à casa de Deus, o Senhor. E agora aqui estamos dentro de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade construída de novo, onde o povo se reúne. Para cá sobem as tribos de Israel, para dar graças ao Senhor, como ele ordenou. Aqui estão os tribunais de justiça, onde o rei julga o seu povo. Orem para que haja paz em Jerusalém. Ó Jerusalém, que prosperem aqueles que a amam. Que haja paz na cidade protegida por muralhas. Que haja segurança nos seus palácios. Eu amo os meus patrícios e amigos, e por isso
digo a Jerusalém, que a paz esteja com você. Eu amo o templo do Senhor, o nosso Deus, e por isso oro pela prosperidade de Jerusalém. Salmos 123. Pedido de misericórdia. Ó Senhor Deus, levanta os olhos a ti, que tens o trono do céu. Como o escravo depende do seu dono, e como as escravas dependem das suas donas, assim olhamos para ti, ó Senhor nosso Deus, esperando que tenhas compaixão de nós. Tem compaixão de nós, ó Senhor, tem compaixão, pois somos tratados com muito desprezo. Somos sempre desprezados pelos ricos e os orgulhosos zombam de nós. Salmos 124. Deus, o Salvador do seu povo. Que teria acontecido se o Senhor Deus não estivesse do nosso lado? Responda, povo de Israel. O povo responde: se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os nossos inimigos nos atacaram, eles nos teriam engolido vivos, pois furiosos se voltaram contra nós. As águas nos teriam levado para longe, e enchente nos teria coberto, e teríamos morrido afogados na correnteza violenta. Demos graças ao Senhor, que não deixou que os nossos inimigos nos destruíssem. Como passarinho, nós escapamos da armadilha do caçador. A armadilha quebrou e ficamos livres. O nosso socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Salmos 125. A segurança do povo de Deus. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, agora e sempre. Os maus não governarão para sempre. A terra do povo de Deus, se os maus governassem, até os bons começariam a fazer o mal. Ó Senhor Deus, sê bondoso para aqueles que são bons, para os que obedecem os teus mandamentos. Porém, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os teus caminhos. Que a paz esteja com o povo de Israel.